Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Eu li esse livro pro Leia Mulheres de junho, do Rio de Janeiro, e eu adoro quando aparecem livros que eu não leria, né, se fosse espontaneamente. Então eu tava querendo conhecer a escrita da Júlia Lopes de Almeida, porque eu já tinha visto a Camila do Viajando falando sobre ela e de como ela foi uma dessas escritoras brasileiras completamente apagadas. Então adorei a oportunidade de ler pro Leia. A Júlia realmente foi uma escritora bastante importante, que foi totalmente apagada da nossa história. Eu nunca tinha ouvido falar dela e ela é responsável pela criação da Academia Brasileira de Letras, né? A ideia foi dela e no fim das contas ela foi proibida de entrar porque foi decidido que só seriam homens. E aí o marido dela entrou para representar ela, né, ocupando uma cadeira. Então a gente tem aí um machismo claro nessa questão e a gente vai ter também muito machismo e outras análises sociais abordadas nessa obra aqui, sobre a qual a gente vai conversar hoje. Bom, a história de A Falência se passa ali em meados de 1891, no Rio de Janeiro, e a gente vai acompanhar principalmente a família de Francisco Teodoro, um comerciante muito rico atualmente, ou no atual da época, mas que tinha vindo criança muito pobre de Portugal e construído a sua fortuna através do próprio trabalho. Esse é o maior orgulho dele, né? Muitas vezes ao longo do livro ele fala que ele acha que a grande glória da vida é você sair do nada e chegar no topo da montanha, assim. Então ele tem realmente muito orgulho de tudo que ele conquistou. E a gente tá num período do Brasil em que o café tá em alta, né? E o Francisco Teodoro, ele é dono do armazém, a Casa Teodoro, e ele tá fazendo de fato muita fortuna com a venda de sacas de café. O livro se passa no Rio de Janeiro e a Júlia é boa em ambientar, porque a primeira frase do livro já fala que em dezembro, no calor escaldante do Rio de Janeiro, e nesse primeiro capítulo ela narra pra gente esse trabalho ali no armazém do Teodoro. Ela fala das pessoas entrando e saindo com sacas de café, das mulheres varrendo o chão, e a gente parece que tá ali naquela situação vivenciando aquilo, né? Então a capacidade descritiva dela é muito boa, e nessa época da literatura usava-se realmente de muita descrição, né? Então eu confesso que, apesar de ter me sentido muito ali na história, vendo tudo aquilo, esse primeiro capítulo me deixou meio angustiada com o que viria pela frente, porque eu me senti no ensino médio lendo essa de Queiroz, mas passou, porque depois a história ganha um ritmo bom, mas a gente vai conversar sobre isso mais pro final do vídeo. Bem, além do Francisco Teodoro, né, a gente vai acompanhar a sua família, que vive muito confortavelmente num palácio, praticamente, né, numa mansão em Botafogo. E a gente tem então a Camila, que é a esposa dele, que vive ali entre compras e organização de bailes. A Camila era pobre quando eles se casaram e isso foi muito calculadamente pensado pelo Francisco Teodoro. Ele queria se casar com uma mulher simples, que fosse enriquecer às custas dele, para que, enfim, ele pudesse manter ela ali nas rédeas dele, né? Só que isso, na verdade, não funciona muito, porque a Camila é mais sagaz do que parece. Ela fica ali cumprindo o papelzinho dela, mas ela mantém um romance com o Dr. Gervásio, que é um médico que, enfim, já conquistou seu dinheiro, então quase não trabalha mais, amigo da família e que vive ali dentro da casa. Então é como se fosse uma visita, que também é amigo do Francisco Teodoro, que não gera suspeitas pra ele, mas que tá sempre ali e com quem a Camila mantém esse romance embaixo do nariz do marido. Assim, logo no começo do livro ela chega a beijar o Gervásio com o marido na sala, ele tá cochilando na poltrona e ela beija o Gervásio ali, enfim, na frente dele, só que ele tá dormindo. E meio que a sociedade toda sabe desse romance, menos o Francisco Teodoro. É aquela história de que o corno é sempre o último a saber. A gente tem também os 4 filhos deles. O Mário é o mais velho e é a grande decepção do Francisco Teodoro, porque ele sempre sonhou em ter um filho que fosse a sua imagem e semelhança, que quisesse batalhar e crescer na vida e que fosse então dominar ali os negócios dele, tomar conta dos negócios dele para que ele pudesse se aposentar em paz. Só que o Mário não é
não é nem de longe essa pessoa, ele gosta de curtir a vida, é esbórnia, ele gosta de torrar o dinheiro do pai com mulheres pouco aceitas pela família e tá sempre fora de casa, enfim, os dois brigam o tempo todo. Além do Mário, a gente tem a Ruth, que é a filha boa moça, que tá sempre em casa estudando música, e ela tem um bom coração, ela tá sempre pensando nos outros. E a gente tem também as gêmeas crianças, a Lia e a Raquel, que na verdade são quase um adereço pro desenvolvimento do arco dos outros personagens, principalmente o Teodoro e a Camila. Nessa casa também a gente tem a Nina, que é sobrinha da Camila e que vive ali na casa e, enfim, ela é da família, né? Ela meio que criada quase como uma filha, mas ela é muito quietinha, muito recatada. Ela me lembrou muito a Fanny de Mansfield Park, porque ela é uma sobrinha que tá na casa, então ela meio que sabe qual é o lugar dela, e ela tá sempre tomando cuidado com tudo e querendo ser muito boazinha, e ela sofre porque ela é muito apaixonada pelo Mário, que tá sempre com outras mulheres e vivendo outras vidas, e a minha mãe ligou o secador de cabelo aqui do lado. Que delícia! Fora desse eixo principal da família, a gente tem também alguns envolvimentos de amigos do Francisco Teodoro, principalmente negociantes e funcionários do armazém. E a gente tem também algum desdobramento da família da Camila, né? Então, a família dela, na verdade, a mãe, os filhos e o pai se mudaram para Sergipe. Eles já estavam com mudança marcada quando o Teodoro conheceu a Camila e casou com ela, então ela também iria, mas não foi. E sobraram duas tias na casa que eles moravam, a tia Itelvina e a dona Joana. A dona Joana é a mais importante ali nessa narrativa porque ela simboliza a hipocrisia da religião. Ela é extremamente carola, ela frequenta várias missas ao longo do dia e ela tá sempre recolhendo esmolas pra doar pra igreja, mas ela é uma péssima pessoa, ela trata todo mundo muito mal, tá sempre fofocando, recriminando os outros porque eles não estão indo à missa tanto quanto ela. E o seu ataque principal é sempre voltado pra Sancha. A Sancha é a negrinha que mora na casa com elas, e na verdade ela é uma gata borralheira, e ela é uma das expressões que a gente tem aqui no livro que mostram esse período pós-abolição da escravidão, mas que ainda não superou isso. Se até hoje a gente tem indícios de que a gente não superou a escravidão aqui no Brasil, imagina há 100 anos atrás. Então a Sancha é tratada como uma escrava, ela não recebe nada pra estar ali naquela casa. O que as tias falam é que elas acolheram ela, que se ela não estivesse ali ela estaria na rua. Então ela faz todo o serviço e dorme num trapo no chão da cozinha, e é super maltratada, vive apanhando da dona Joana. E infelizmente é um dos personagens menos desenvolvidos dessa história. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. E além da Sancha, a gente tem a Noca. A Noca é a negra que mora com a família dos Teodoro, né? Lá na casa Teodoro. E no palacete do Teodoro. E a Noca ela me lembrou a Mami de O Vento Levou, porque é aquela negra mais velha, que é quase como uma segunda mãe ali dos filhos da casa. E ela tá sempre cuidando de todo mundo, dando a vida por eles, é considerada quase da família. Então a gente tem aí, através da Sancha e da Noca, duas expressões distintas da mesma questão, que é do empregado negro que mora dentro de casa e, enfim, sendo parte da família, ou a gata borralheira, eles vivem de uma forma ou de outra a mesma situação. Agora eu preciso falar que desenvolvimento definitivamente não é o foco da Júlia, assim, não é o forte dela, porque tanto o desenvolvimento dos personagens quanto da história eu achei bastante raso, assim. Os personagens, eles são muito pouco aprofundados. Eu acho que a Camila é a mais aprofundada, a gente tem um pouco mais de nuance dela, mas os outros são muito rasos, eles são muito estereotipados e muito assim, estão ali pra caracterizar um grupo. Então não tem muita exploração de personagem, e eu achei que o desenvolvimento da história também poderia ter sido melhor. O arco da história é muito assim, ele não é um arco perfeito, né? Porque logo na sinopse do livro e no título, a gente sabe que vai haver uma falência. Então a gente sabe que os negócios do Francisco Teodoro vão falir. E eu fiquei imaginando que isso iria acontecer pelo menos até o meio do livro. O que não acontece, isso acontece muito no final. E eu gosto da escrita da Júlia, eu gosto da narrativa dela.
e eu consegui me envolver bastante com a história, então eu esperava que eu tivesse mais material pra me envolver também e desbravar com eles esse momento pós-falência, né? Como eles seriam enquanto pobres. Mas isso é tratado muito rapidamente, a redenção vem muito rápido também. O final fica um pouco no ar, mas assim, já encaminhadinho, sabe? De como eles vão se virar. Então eu achei que faltou ali, faltou trabalho ali. Ela foi muito bem, foi muito bem, foi muito bem, foi muito bem. E final, assim, o clímax e o final acontecem muito perto. Eu acho que ou essa falência devia ter acontecido antes, ou ela devia ter feito um livro maior pra explorar mais isso depois. Como eu falei, o fraco dela é o desenvolvimento, na minha opinião, mas a narrativa é muito boa, eu gostei bastante do livro, eu li muito rápido, o ritmo é bastante bom, eu consegui me envolver muito com a história e... Pra mim, o ponto mais alto da técnica e do trabalho da Júlia é o fato de como ela consegue colocar crítica social de uma forma não escrachada, sabe? Ela trabalha com força e sutileza, a crítica social tá muito bem colocada nesse livro, sem estar gritando na nossa cara. Então parece que a Júlia vai comendo pelas beiradas e deixando claras ali as críticas que ela quer fazer, principalmente em relação ao machismo, à hipocrisia da religião e ao racismo, lógico, né? Essa questão da escravidão. Em relação à religião, tem até um momento, assim, da Dona Joana, que eu tava aqui dando uma olhada nas minhas marcações do livro, e a Dona Joana fala assim que no Brasil não existem miseráveis, existem ateus. Porque as pessoas que estão passando essa dificuldade é porque elas não rezam o suficiente. Então, assim... Só aí a gente já vê, né? A gente tem também muitas frases onde o machismo do Francisco Teodoro é colocado muito claro. Ele fala que a vida é feita para as mulheres, porque elas não têm que trabalhar. Ele não entende por que elas ficam lutando por emancipação e por direito, sendo que a vida delas é muito mais fácil do que a deles. Ele fala que ele quis se casar com uma mulher medíocre para que ele não tivesse dificuldades com ela, né? E a gente tem também uma antecipação social aqui do que seriam as favelas, porque em determinado momento os personagens visitam, né, um lugar, né, que eles não colocam o nome de favela nem de comunidade, isso não existia na época, mas o germen tava ali, então era como se fosse mesmo o quarto de despejo da cidade, né, onde as pessoas que não têm dinheiro moram, e até o Dr. Gervásio comenta em determinado momento em que ele vai visitar um doente lá, que ele não sabe como as pessoas ali amam e vivem as suas vidas, porque aquilo seria impossível. Então a gente tem aí uma cegueira do pessoal que tem dinheiro em relação a quem não tem, que tá sempre sendo apagado pela sociedade. Todas essas críticas são muito bem colocadas e muito bem gerenciadas pela Júlia. E... fico pensando que o livro seria 5 estrelas se ele tivesse um bom desenvolvimento de arco, de personagem e de história. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!